conforme a minhoca for se alimentando desse resto vegetal, dessa matéria orgânica que ela vai digerir e o excremento dela vai ser o humo, essa população aumenta. Então aí vocês vão separar por peneiração e essa minhoca vocês vão colocar em outra leira, em outro canteiro, para poder fazer o que? A sua digestão, a sua alimentação. Então, como que eu vou montar? Então vocês têm que pensar no seguinte: no caso do meu minhocário, que é o local onde vou trabalhar com é como se vocês estivessem criando minhoca. Só que vocês vão aproveitar o excremento dela, que é o humus, que é o meu adubo orgânico prontinho para a planta se alimentar, e ela vou ter a sua produção lá no campo prontinha para ser aplicada. Só que claro que essa quantidade de minhoca vai aumentando conforme ela tiver mais o que? Alimento. Então ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que chegará um momento que vocês vão ter muita minhoca e pouca matéria vegetal para ser decomposta, que vai ser alimentar essas minhocas, tá? Então vai chegar um momento que vocês vão conseguir ser autossuficientes, só que vai chegar um momento que vocês vão ter que buscar esse resíduo vegetal para ela se alimentar. Então esse é o ponto. Então as duas fontes de alimentos da minhoca são esterco e o resíduo vegetal. Então são esses dois. Então é o esterco e o resíduo vegetal. Esse resíduo vegetal eu não aconselho ser comida para não atrair barata e rato. Então para você ter um ambiente livre de praga. Então vamos só utilizar aqueles resíduos que se encontram no sítio. Folhas, de casca de vegetais e frutas e assim por diante. Então primeiro vocês têm que pensar no seguinte: para eu montar meu minhocário, eu vou montar ele em um canteiro, não muito alto, para que ela possa se movimentar numa profundidade específica. Muito fundo demais, ela já não chega por causa da compactação. Aí o que acontece? Nesse meu minhocário em forma de canteiro, eu vou deixar as minhas laterais fechadas, só uma só aberta. Para quê? Para que você possa estar trabalhando quando esse humo estiver pronto. Você consiga entrar com a pá e retirar essa matéria orgânica. Muito mais fácil do que você entrar no caixote para vocês tirarem de cima para baixo. Eu acho muito mais prático deixar uma abertura que é a frente, porque daí eu só vou tirando e pôr no lado. Eu não vou cavocar minha matéria orgânica. E para eu não perder as minhas minhocas, que elas podem ir embora para o solo por falta de comida, ou seja, vocês terem comida suficiente para elas, elas não vão fugir. Se de repente faltar esse resíduo vegetal, elas podem sumir. Acontece isso. Então, para evitar isso, vocês podem fazer em cima de um solo mesmo, não tem problema, colocar palhada ou folhas. Tem gente que usa papelão ou jornal. Então vai depender do que você tiver aí no seu sítio para poder impermeabilizar esse chão e não deixar as bichinhas ir embora pro outro, beleza? Então esse é um ponto. E ainda vai facilitar a drenagem de água sem acumular. Mas tem algumas pessoas que eu ainda até recomendo, se tiver no sítio, aquelas telhas de fibrocimento. Essas telhas também podem ser colocadas no chão e ser utilizadas para receber minhocário. Aí você pode receber e trabalhar com elas. Só que com o tempo elas quebram, porque a gente acaba pisando em cima dela para poder retirar esse humus, esse adubo orgânico dali. Então vai depender do que vocês tiverem. Tem gente que já faz um batidão ali, joga um concreto e impermeabiliza, sempre um pouquinho inclinado, mesmo se for em cima do solo, com uma cobertura de jornal ou papelão um pouco inclinado para escoar a água. Por quê? Porque se tiver um excesso de água dentro do meu canteiro, né, eu vou diminuir a quantidade de oxigênio e elas vão tudo para a superfície, podendo até afogar algumas minhocas ali dentro, tá? Então elas vão morrer afogadas porque não vai conseguir respirar. Então tem que tomar cuidado, tem que ser levemente inclinado para que essa água ela possa escorrer e no momento de chuva. Fechar, cobrir ou com telhado ou fazer um telhadinho bem simples de
de folhas de palmeira, se for o caso, ou simplesmente somente cobrir com folhas ali para eu ter troca de ar. Eu não posso deixar uma lona plástica em cima, por exemplo. Aí eu não vou conseguir ter troca de ar e elas podem morrer também ou simplesmente escapar se estiver acima do solo. Então esses são alguns cuidados para você não matar o seu animalzinho, sua minhoca. Então a gente tem que pensar em dois fatores: tomar cuidado com a minhoca e o segundo, oferecer comida para esse animalzinho poder trabalhar para a gente. O tempo que ele vai levar para poder digerir todo esse resíduo vegetal do canteiro vai depender da quantidade de minhoca que você tiver ali. Claro que ela vai se multiplicar nesse meio tempo, então aquela população que você colocou, aquele punhadinho vai aumentar, e muito, porque ela vai aumentar de acordo com a quantidade de comida. Aí me perguntaram uma vez, qual que é a diferença do adubo orgânico de minhoca, ou humus, e o composto orgânico, que no caso é através da compostagem. Na verdade, na compostagem eu preciso de micro-organismo para poder digerir toda aquela matéria orgânica e deixar pronta para minha planta absorver. No caso da minhoca, é um animalzinho que vai se alimentar daquela matéria orgânica, né? Vai se alimentar daquele resíduo vegetal e o seu excremento já vai passar ela toda digerida, toda degradada, pronta para a planta poder absorver o seu nutriente. E o tempo que uma leva com a outra é muito semelhante. Claro que se você tiver uma grande quantidade de minhoca, mais rápido será essa digestão, porque daí eu vou ter mais animais comendo uma quantidade X de resíduo vegetal. Então eu vou fazer com que esse processo seja mais rápido. Lembrando que um pouco de minhoca que você adiciona, ele já vai aumentar de tamanho, porque ele vai se multiplicar lá dentro, mesma coisa que a compostar, porque lá dentro fica tão fechadinho que já vai ter o que? Todo o seu oxigênio consumido. Então pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias eu tenho que revirar a leira. No caso da minhoca, ela caminha buscando o seu alimento. Então você não precisa revirar. A única coisa que em período quente sem chuva, você tem que deixar ela sombreada para que ela possa trabalhar num ambiente razoável e umedecer quando for necessário, porque senão ela não vai conseguir. E a superfície sempre manter coberta para eu não desidratar o meu canteiro. Eu não posso secar o meu canteiro, mas isso não precisa ser com lona, como eu já falei. Vocês colocam ali em cima folhas, palha, para poder manter, tá, protegida. Eu sempre não falo para deixar a cobertura morta para eu não desidratar o solo onde está o meu plantio. No meu minhocário é a mesma coisa. Eu vou usar matéria orgânica para cobrir o meu canteiro e não deixar com que ela desidrate e faz com que o meu animalzinho, minha minhoca, não faça o trabalho dela. Então, se eu tenho essas condições de ter comida, umidade, temperatura agradável, ela vai se multiplicar e vai fazer o serviço que deveria ser seu se fosse com a compostagem revirando ali e esperando. Então, o bom do minhoca é que você não precisa revirar a leira da compostagem. Ela vai fazer isso caminhando, ela vai buscar a comida, vai se alimentar e aí o excremento dela é o humus.